galera do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui na cidade de Amparo, ao lado do J. Melo, né? Isso. De modo que eu gostaria de se agradecendo imensamente por você estar aceitando participar, né, do meu vídeo para o meu canal no YouTube. Além de que é uma honra e um grande prazer estar aqui ao seu lado. Muito obrigado, Douglas Felipe. Eu tenho acompanhado o seu trabalho no canal GN e você é um profissional muito querido, as pessoas te querem muito bem e você tem feito excelentes entrevistas, né? Levando muito conteúdo àqueles que o acompanham, àqueles que o seguem nas redes sociais. Então, a honra e o prazer é todo meu em recebê-lo hoje aqui em minha casa. E te desejo já de antemão muito sucesso nos seus empreendimentos. Você é um garoto valoroso, né, que tem uma preocupação sempre com a notícia e com as coisas que são importantes para que o brasileiro, de uma forma geral, democratize os seus conhecimentos. Então, parabéns. Bom, muito obrigado, agradeço de coração novamente pelo carinho. E assim, conta um pouquinho para a galera que acompanha o meu canal, o que motivou você a estar sendo psicanalista, hipnoterapeuta, palestrante e professor? Ok, bem, eu na verdade eu sou profissional de comunicação por natureza, né? Eu já nasci praticamente nessa área. Eu trabalho no rádio desde os 16 anos de idade e durante todo esse período fui para jornais, revistas, né? Trabalhei como vendedor da Probel, da Sadia, do Seara, enfim, muitas coisas passaram pela minha vida. E eu acho que é importante essa vivência porque te dá uma qualidade de vida melhor. Com relação à questão da psicanálise, por exemplo, eu tive um acontecimento muito marcante na minha vida, na vida da minha família, algum tempo atrás. Eu perdi uma filha com 22 anos de idade, faltavam 2 meses para ela se formar como jornalista e ela teve um AVC. Então, vitimada pelo AVC, ela veio a falecer, né? Aí a família fica um pouco desarranjada, desarrumada, entristecida, sofrida. E eu fui convidado por alguns colegas a fazer o curso de psicanálise em Campinas. Eu já tinha na verdade, eu tinha essa vontade, porque eu sempre procurei ouvir muitas pessoas. E eu percebi que, lendo alguma coisa sobre a psicanálise, lendo alguma coisa sobre Freud, sobre o comportamento humano, sobre a mente humana, eu poderia, de alguma forma, me confortar pela ausência da minha filha e, ao mesmo tempo, levar um pouquinho de estímulo positivo também à minha esposa, aos outros filhos que eu tenho, né? E alguns amigos que, porventura, tinham passado ou poderiam vir a passar pela mesma experiência desagradável que eu passei. Então, isso me levou a a ser psicanalista para ajudar outras pessoas e para me ajudar também, né? Porque a psicanálise ela funciona assim, ó, é o autoconhecimento. Então você acaba se conhecendo um pouquinho mais e aprende a lidar com as emoções. Você não vai evitar uma tristeza, mas você passa a entender como funciona a mente humana, e através desse conhecimento você aprende a lidar com essas emoções. Então, isso me levou à carreira de psicanalista, né? E, ao mesmo tempo, como um curso quase que de extensão, vamos dizer assim, eu aprendi um pouquinho também sobre hipnoterapia, que é um complemento, é uma terapia alternativa também, tanto quanto a psicanálise, né? E fiz outras terapias, outras formas de terapia que sempre nos favorecem, inclusive quando nós estamos ministrando cursos de oratória, cursos de comunicação, porque a gente aprende a convencer as pessoas pela palavra. Porque a psicanálise, por exemplo, ela não cura ninguém, né? Mas se fala assim, a cura pelo amor, a cura pela palavra. Na verdade, é o conforto, é, vamos dizer assim, mental, espiritual, que você leva às pessoas através do conhecimento da mente humana. Então, acabei fazendo também a hipnoterapia, né? Sou um hipnoterapeuta, e outras terapias alternativas que acabam se agregando, né, a esse conhecimento todo. Como professor, acho que é outra profissão que eu abracei com muito carinho. Estive, inclusive, como professor de várias escolas da cidade de Amparo. Em Monte Alegre do Sul, tive o prazer de fazer algumas palestras.
em outras cidades, né, por onde eu passei, também levando uma palavra de estímulo, uma informação e aprendendo muito com as pessoas também, né? Porque muita gente fala assim, ó, o palestrante ele vai para ensinar. Não, nós vamos para aprender também. Vamos acumulando conhecimento ao longo da nossa vida pela vivência que nós vamos tendo, né? Com a convivência com outras pessoas. Então, a minha vida de professor, eu sou professor primário. No meu tempo era professor primário que se formava, né? Eu me formei com 18 anos. Depois disso, eu fui para São Paulo trabalhar como radialista e trabalhei como vendedor também naquele período para poder pagar a minha escola, né? E lá eu me formei em letras, né? No curso de português, letras. Fiz o inglês também, mas mais mesmo voltado para o português. Então, o meu curso já foi completado em 1973 e desde aquele tempo até, acho que 2, 3 anos atrás, eu ainda lecionava. Hoje eu só cuido mesmo de dar aulas do curso de oratória, de motivação, de liderança, de marketing político, mas principalmente da questão da oratória. Isso é o que me motiva hoje a continuar na área da comunicação. Sim, Só um resuminho, né, de sim, uma vida de 72 anos de idade já. e é um resuminho muito bacana, assim, Muito muito obrigado. interessante em saber, porque realmente você é uma pessoa muito batalhadora, viu? Com certeza. Para chegar até onde chegou, né? E trabalhando, porque às vezes tem muita gente, Douglas, que fala assim: ah, eu não estudei porque meu pai não podia pagar uma faculdade para mim. Eu acho que já naquele tempo, quando eu era ainda jovem e adolescente, meu pai também não tinha como me pagar uma escola. Mas eu tive o estímulo positivo, tanto do meu pai quanto da minha mãe e dos meus outros 9 irmãos. Então, todos nós tínhamos uma vontade muito grande de estudar. Alguns ficaram pelo caminho, não seguiram, né? Dos homens, nós somos em 7, só eu me formei num curso universitário. E das irmãs, as 3 são formadas. E era muito difícil, sabe? Quem se formou depois de adulto, já morando em outra cidade e trabalhando, batalhando. Então, é um estímulo e uma pergunta que você faz muito interessante sobre que poderia ter dificuldade para estudar. Eu acho que muita gente falta foco, falta determinação, falta garra, falta estímulo, né? O pai, a mãe falando, olha, eu não posso te pagar a escola, mas seria muito importante que você fizesse uma faculdade. E daí a gente tem que buscar os recursos, tem que buscar o caminho, né? E a gente acaba encontrando. Porque eu sempre digo o seguinte, olha, mais difícil fica quando você não tem vontade, não tem força de vontade. Quando você tem força de vontade, Deus abre as portas e fala, caminha, Sim. Falou tudo. não Faço é? de suas palavras as minhas. Exato. E assim, e qual que é a função de um psicanalista? A função principal do psicanalista é essa que você está fazendo agora, é ouvir, né? Porque para que você possa entender o mecanismo da mente humana e principalmente daquela pessoa que te procura, você tem que saber ouvir. Então, deixa a pessoa falar à vontade. E você não tem que concordar nem que discordar do seu cliente, no caso, né? Deixa a pessoa falar, porque muitas vezes o que falta às pessoas, e por isso esse desencontro de personalidade, essas brigas homéricas que nós temos no mundo, é falta da capacidade de ouvir e, mais do que ouvir, respeitar a opinião do outro. Então, quando um cliente vem num set de psicanálise, né, numa clínica, por exemplo, e você está disposto e você tem o ouvido treinado para ouvir as reclamações ou as reivindicações, ou ouvir a história daquela pessoa, isso muitas vezes já basta para que ela se cure, entendeu? Porque às vezes a pessoa ela não tem estímulo nenhum para falar, quando ela vai falar alguma coisa, sempre tem alguém colocando aí um rótulo, não é? A pessoa é muito chata, ou esse cara só reclama, ou essa pessoa parece que quer que o mundo gire em torno dela, e nunca deixa a pessoa falar. Deixa a pessoa falar. Nós temos que aprender a ouvir. Quando nós ouvimos e quando nós falamos, quando nós ouvimos é porque nós temos a tal da empatia. Nós desenvolvemos a capacidade de ouvir as pessoas. E quando as pessoas falam, elas estão abrindo aquele canal mental dela
para que ela comunique, é um pedido de socorro, às vezes, né, íntimo, que ninguém ouve. Então, quando ela vai para conversar com um psicanalista, ela já sabe que ela vai encontrar uma pessoa treinada para ouvi-la. E essa pessoa recebe com carinho, com respeito, com amor, sem crítica, sem avaliação dos problemas daquela pessoa. Deixa ela falar. Quando ela fala, ela solta aquele nó na garganta e ela certamente a mente abre, a luz entra, penetra e ela consegue então se curar pela palavra e pelo amor, como diz o Freud. Sim. E como que funciona as sessões de terapia? As sessões de terapia são marcadas com antecedência. Existe hoje também a possibilidade de se fazer através da terapia online, né? Eu, particularmente, eu prefiro atender as pessoas pessoalmente, porque quando você atende pessoalmente, é o olho no olho. Não tem aquele negócio de, no telefone, tem alguém correndo atrás de criança, ou reclamando de alguma coisa, ou alguém interferindo naquele momento que é um momento de reflexão daquela pessoa que está precisando desabafar, que está precisando se tratar emocionalmente, né? Então é marcado a sessão de terapia e ela faz-se uma ficha chamada anamnese, onde você levanta todas as situações dessa pessoa. Ela vai fazer uma entrevista como se fosse um médico normal, né? Só que nós, os psicanalistas, nós não somos médicos, não somos psicólogos e não somos psiquiatras. É uma atividade pregada por Freud, onde a gente ouve, aprende a ouvir. Nós não receitamos remédio para ninguém, né? Isso não é competência do psicanalista, e o psicanalista também não dá nenhum diagnóstico. Quem faz o diagnóstico de problemas mentais é o psiquiatra, não é nem o psicólogo e muito menos o psicanalista. Então, nessas sessões, a pessoa vai contando o que afeta ela e depois você vai reorganizando a maneira dessa pessoa pensar sobre aquele determinado assunto. Eu diria, para simbolizar, para fazer uma metáfora bem simples de ser entendida, é como se você recebesse um novelo de lã, né? O cliente seria um novelo de lã, todo enroladinho, aquele novelo de lã, com alguns nós, né? E ele, ao te procurar, ele vai dessa forma, com aqueles nozinhos, e você vai ajudá-lo, ou vai ouvi-lo de tal maneira que ele vai pegando o fio da meada e ele vai destrinchando, ele vai desenrolando todos os nós que existem nesse novelo. Seria mais ou menos isso, ou é mais ou menos isso a função do psicanalista, é fazer com que você veja a vida pelo ângulo positivo. Sim, e no caso, essa é a diferença, né, entre o psicólogo e o psicanalista, né? Sim, a verdade é o seguinte, o psicólogo, ele tem uma formação acadêmica, ele faz uma faculdade e ele se torna psicólogo. O psicanalista, ele necessariamente, ele não precisa nem de um certificado ou de um diploma universitário. É um estudo de atendimento livre, é uma terapia alternativa regulamentada, tudo direitinho, tudo tranquilo. E o psicanalista ele tem que ter esse conhecimento, né? Por exemplo, eu fiz na CETEP, na cidade de Campinas, e também na Associação dos Psicanalistas Democráticos do Brasil, que são 3 anos de curso. Hoje você pode até fazer um curso rapidinho, de 6 meses, 4 meses, 5 meses, mas eu acho que é insuficiente para que você comece a entender o mecanismo da mente humana. E se você não é um caçador de níquel, né? Não é um caça-níquel, você está mexendo com saúde mental. Então é muito importante que você tenha realmente, ou que você passe por um tratamento, um treinamento muito profundo, convivendo com outros psicanalistas, aprendendo um pouquinho mais e com professores gabaritados para isso, de uma escola séria que é recomendada em todo o Brasil, né? Então, a psicanálise ela pode te ajudar muito a partir do momento do profissional estar gabaritado, capacitado e amar o que faz. Tem que gostar de gente, tem que tentar, de alguma forma, ajudar aquela pessoa a sair daquele sofrimento, de um estresse, né, de um trauma,
Então, toda essa vivência a gente só pode ajudar de alguma forma se nós estivermos preparados para isso. Então, é saber ouvir sem interferir na vida da outra pessoa, sem julgar e, com certeza, ela vai se descobrir e vai conseguir, de alguma forma, se superar, né? Eu acho que a superação é a palavra de ordem na psicanálise. E assim, e um psicanalista ele pode ajudar a resolver todos os problemas das pessoas ou não? Na verdade, o professor meu, o grande professor André, ele dizia o seguinte: olha, o psicanalista não ajuda, o psicanalista não resolve o problema de ninguém, nem o médico, nem o psicólogo, nem o psiquiatra. Na verdade, a pessoa se cura, né? Então, o que nós fazemos é nós conduzimos um processo de tal forma que a pessoa acabe aprendendo a lidar com as suas limitações, né? E se aceitando, porque isso é muito importante. Até nós temos aqui informações de que a nossa região é uma cidade onde se comete muito suicídio, né? E levamos essa questão para o professor um dia em sala de aula, em discussão de grupo, né? Ele dizia assim, ó, que o suicídio, na verdade, ele não é cometido por quem quer morrer. O suicídio é uma tentativa de eliminar o problema que ele tem. Então, se todas as pessoas que cometem ou que cometeram suicídio tivessem a oportunidade de uma conversa com o psicanalista, com o psicólogo ou com o psiquiatra, ele aprenderia a eliminar os problemas, porque, na verdade, ele não quer eliminar a vida. Ele não aguenta mais, muitas vezes a pessoa não se suporta, ela não vê mais perspectiva de solução para os problemas e acabam cometendo o que chamamos de suicídio, né? Mas o suicídio ele é previsível e pode ser prevenido com o tratamento. Isso não só o psicanalista, como o psicólogo, como o psiquiatra. No caso mais grave, vamos dizer assim, de perturbações maiores, aí evidentemente que a recomendação ter um respaldo maior do psiquiatra, que pode, inclusive, receitar algum tipo de remédio, que não é o papel do psicólogo e nem do psicanalista. Nós não podemos nem indicar, nem por brincadeira, algum tipo de medicamento. Quem faz isso é o psiquiatra. Sim. E quanto tempo pode durar mais ou menos o tratamento com o psicanalista? Olha, a gente observa nas redes de televisão os grandes artistas, né? Pessoas famosas da Rede Globo, apresentadores de telejornal, cantores, enfim, pessoas famosas, né? Que muitas falam, mas isso é frescura. Não, não é frescura. E as sessões de psicanálise, você pode ter acompanhamento para a vida inteira. Porque muitas vezes você não está procurando cura, você está procurando não adoecer, que é uma diferença muito grande, né? E a pessoa acha que depois que ela fica doente, que ela tem que procurar um psicanalista. E não é. Ela tem que aprender a lidar com as suas emoções. Então, isso a gente deve fazer, no meu entendimento, e no entendimento de toda a escola freudiana, né? É de que nós devemos buscar não é tratamento, seria um acompanhamento com o psicanalista, com o psicólogo, ou com o psiquiatra até, se for um caso já mais avançado, para prevenir. Então, é uma ação preventiva. Se observa hoje, infelizmente, a gente tem observado isso, que muitos jogadores de futebol, né, não aprenderam a lidar com essa emoção de se tornar ídolo da noite para o dia. Então acabam se perdendo em drogas, acabam se envolvendo em relações, diria, criminosas, né? De assédio moral, porque acha que é o rei do mundo, de cantores despreparados emocionalmente para conviver com a fama e cometem esses equívocos, porque falta muitas vezes a eles uma orientação. E essa orientação, na verdade, seria fruto de um tratamento preventivo das emoções, lidar com as emoções. Não é porque a pessoa tem muito dinheiro que ela pode tudo. Você vê casos recentes aí de pessoas famosas que estão perdendo tudo,
perdendo a família ou ficando presas porque não aprenderam a lidar com a emoção. Não é porque eu tenho mais dinheiro do que o João, do que o Pedro, que eu posso fazer coisas e estar, vamos dizer assim, à margem da lei, né? Se eu cometer algum tipo de crime, eu vou ser criminalizado e vou pagar por isso. É a mesma coisa, então a gente fala, olha, prepare-se, cuide-se, oriente-se para não cometer esses equívocos ou esses excessos que poderão acabar com a sua carreira, com a sua vida e com a sua família. Sim, e além de que, quais são os benefícios que um psicanalista pode trazer para a pessoa? Então, todos os benefícios possíveis com relação a essa orientação, porque quando você leva o seu problema para o psicanalista, você na verdade tem a solução, mas às vezes você quer que o psicanalista resolva para você ou que ele fale para você aquilo que os seus amigos não falam, né? A verdade. Então, a psicanálise é a arte de escutar. Então, quando você ouve, você automaticamente extrai do seu cliente as informações necessárias para que ele se cure, para que ele aprenda a controlar as suas emoções e aprenda a agir como uma pessoa absolutamente normal. Nós não somos mais do que ninguém e não somos menos do que ninguém, porque existe aquelas pessoas do ego inchado que porque tem alguma posição social elevada acha que manda em tudo e pode fazer tudo, e existem também aquelas pessoas que, por uma série de razões, inclusive na própria família, né, ou que sofreram muito bullying, por exemplo, acabam não tendo coragem de expor as suas ideias, de mostrar o seu talento, de fazer tantas coisas porque falar não vai dar certo, ou de repente aqueles amigos, entre aspas, chegam e falam, mas isso aí não vai dar certo. Então desestimula a pessoa, quando na verdade nós temos é que estimular as pessoas, fazer com que as pessoas mostrem o seu lado sol, né? Todos nós temos um lado um pouco negativo e um ponto e partes positivas. Para aflorar essa parte positiva, nós precisamos de estímulos positivos. Você, por exemplo, é um jovem, né, Douglas? E se de repente todas as pessoas falassem para você, isso não dá certo, para com isso aí, de repente você poderia se desestimular e parar de fazer o que você faz de uma maneira tão profissional, tão bonita e que tenho certeza absoluta está contribuindo para a melhoria da qualidade de vida de muitas pessoas. Porque você leva, eu tenho visto entrevistas com prefeitos, entrevista com outras lideranças, então você está democratizando o conhecimento. Você está fazendo com que as outras pessoas abram os horizontes mentais, aprendam um pouquinho mais, porque a vida não é só aquela coisinha que a gente vive no dia a dia dentro de casa com a nossa família. O mundo é muito maior e você está dando a oportunidade às pessoas de conhecer um pouquinho mais sobre tanta coisa. Então é por isso que eu digo, tem que estimular pessoas como você, talentosas, para que outros Douglas Felipe da vida apareçam e possam produzir matérias do nível que você produz. Oh, muito obrigado, eu fico muito agradecido em Mas é uma saber, realidade. porque realmente eu sempre, na verdade, com o meu trabalho, eu sempre tive incentivo dos meus E familiares, isso é dos importante. meus amigos do ensino médio, Isso. né, que falaram que seria, até inclusive o primeiro vídeo que eu fiz, tem um título, Mulheres Merecem Ser Respeitadas. Sim, olha que título bonito. E nós estamos vivendo recentemente aí o Dia Internacional da Mulher, e eu tenho várias alunas que se formaram palestrantes também, inclusive a Valéria Sacomani, ela é guarda municipal aqui em Amparo e ela é responsável pela Lei Maria da Penha aqui. Ela faz parte de uma equipe, né? E esses dias ela esteve na Câmara Municipal fazendo uma palestra maravilhosa, um pronunciamento muito interessante, tocando nessa questão também das mulheres. Porque a mulher ela é tão importante quanto o homem. O homem sem mulher não é nada e a mulher sem homem também não é nada. E ninguém tem que ser melhor que ninguém. Os dois têm que olhar para o mesmo horizonte, né, e definir o que é melhor para o ser humano. É assim que eu vejo. E esse primeiro trabalho que você fez, eu não tive o privilégio ainda de assistir,
mas eu tenho absoluta certeza de que você foi um ser iluminado para levar uma mensagem mostrando que a mulher realmente é importante na sociedade que nós vivemos. Sim, com certeza. E assim, o que que é hipnoterapeuta em si? O hipnoterapeuta, quando você vai, por exemplo, num circo e faz aquelas sessões de hipnose, né, tudo aquilo lá, as pessoas acabam tendo uma falsa impressão de que o hipnoterapeuta ele é um hipnólogo de espetáculo. Não, não é. A hipnose clínica, que é o caso do hipnoterapeuta que faz isso, né, ele faz com que você relaxe o suficiente para que você se destrave, né, ou destrave a sua mente, e você abra uma comporta lá para começar a falar aquilo que realmente você está sentindo, para que, através da hipnose clínica, você vá bem fundo, inclusive às vezes em terapias de vida passada, para entender o porquê daquele seu comportamento, ou da sua agressividade, ou da sua passividade, entendeu? Tudo isso pode ser descoberto também, não só através da psicanálise, como também da hipnoterapia. Sim, mas para realizar uma sessão de hipnoterapia, no caso, eu teria que ter uma preparação psicológica, assim, o suficiente, assim, para estar Sim, realizando. sim, porque o detalhe da hipnose, muita gente fala assim, mas daí você pode fazer o que você quiser comigo? Você vai fazer eu comer uma coisa que eu não gosto? Não, isso aí é hipnose de circo, de espetáculo, né? Não tem nada a ver. A hipnose, primeiro, você só consegue ser hipnotizado se você permitir, sabe? Não existe nenhum hipnólogo, nenhum, no mundo, não existe, que fala assim, durma agora e você vai dormir. A não ser que você concorde, né, que você precisa entrar naquela dinâmica do hipnoterapeuta ou do hipnólogo, no caso, para ter esse relaxamento e, através desse relaxamento, então, você vai ficar mais tranquilo, mais calmo e vai poder corresponder ou responder às perguntas formuladas pelo treinado, que é o psicanalista ou o hipnólogo. Sim, é porque eu fiz essa pergunta justamente porque às vezes tem muitas vezes que tem gente que fala assim, mas eu vou voltar no passado, né? Eu vou falar as coisas que eu fiz no passado e eu vou ficar traumatizado, né? Então, não é bem assim. É, a não ser que a pessoa tenha tanta. Às vezes a pessoa fica um pouquinho preocupada, fala assim, mas eu vou falar tudo. Você vai falar se você quiser, porque quem manda, a hipnose clínica, ela tem uma série de sessões, né, até chegar no relaxamento total. E o tempo todo, o psicanalista ou o hipnólogo, ele vai falar assim, ó, você está no comando. Quer dizer, quem comanda a sessão de hipnose é você. Nós comandamos o processo, né? O hipnólogo e o psicanalista também usa muito disso. Ele comanda o processo. Agora, quem vai dizer o que quiser é você. E se você quiser fazer a regressão, que é essa que você falou, de a volta ao passado ou a outras vidas, por exemplo, para quem acredita, tem gente que não acredita, não cabe a nós falar, não, isso existe ou não existe. Você acredita? Se você acredita, você vai chegar a pontos extraordinários. Eu não sei como funciona essa parte mental de cada um. Mas se você não acredita também, pode parar ali a sessão, porque não vai andar. Entendeu? Então vai muito mais da sua crença, da sua vontade de atingir caminhos ou pontos que são desconhecidos, às vezes, até para você. Né? Eu participei no curso que eu fiz, né, de muitas histórias de hipnoterapia, onde a pessoa realmente ela tinha assim, vivia desde dentro do útero da mãe e antes disso da sua reencarnação. Fala, bom, Melo, mas isso aí você acredita? Não, não sou eu que tenho que acreditar. Quem tem que acreditar é a pessoa que está sob o tratamento. Então, se ela acredita, quem sou eu para dizer que ela está inventando isso aí? Né? Deve existir alguma ciência nisso tudo. Eu não domino toda essa área, mas eu já vi na minha frente pessoas relatarem fatos, né, inclusive comigo mesmo. Eu
dirigindo a sessão de histórias de quando era criança, hoje já são adultos, contando as histórias com detalhes, né? É muito interessante isso. Quando eu fiz o curso de hipnose clínica em São Paulo, foi lá na Avenida Faria Lima, um prédio de 20 e tantos andares lá. E eram 30 e poucas pessoas que estavam fazendo o curso. Deram uma imersão total, né? Eram sábado, domingo, sábado, domingo, sábado, domingo, foram 4 sábado, domingo, assim, o dia todo. E tinha um rapaz lá, que o professor falou: alguém tem algum trauma ou algum medo de alguma coisa, que queira fazer um tratamento para todos aqui presenciarem e ter isso como uma informação, né, como se fosse um laboratório. A mulher de um rapaz que estava lá falou assim: o meu marido aqui ele tem medo de altura. Pô, a gente estava vamos supor aí, 20º andar. Não sei se era 20º ou 23º, mas estava bem alto. Falou assim, qual que é o seu medo? Ele falou: não, não, tá tudo bem, mas ele já quis escapar, né? Daí ele falou: eu quero perder esse medo. Falou assim: você, hoje aqui, o que você faria? O que a gente poderia pedir para você que você não consegue fazer de jeito nenhum? Ele falou: olhar pela janela. Ele falou: não consigo, mas nunca não consigo olhar pela janela. Falou: vamos fazer um tratamento? Vamos. Tá. E aí ele fez as sessões de hipnose, de relaxamento, uma coisa um pouco demorada, né? E foi tirando esse medo do cara e descobrindo por que que ele tinha esse medo. Ele tinha um medo, olha só, olha como que é a criação, a mente humana, né? Ele pegou esse trauma, esse medo, esse terror pela altura, porque quando ele era criança, isso foi feito através do que ele ia falando, ele ia contando as histórias que ele conscientemente não lembrava. Ele não sabia por que ele tinha esse medo, né? Estava no inconsciente dele. Porque quando ele era bem pequenininho, os coleguinhas dele subiram numa goiabeira e ele subiu também, num pé de goiaba, né? E ele foi o único que não conseguia descer desse pé de goiaba. E não era uma árvore de 200 metros de altura, era uma coisinha mínima. Mas ele era muito pequenininho, ele tinha medo e ficaram tirando uma cara dele, sabe? Fazendo um bullying com ele, naquele tempo era outro nome, né? Hoje que é o bullying, mas era tirar sarro, né? Sabe? E ele se sentiu tão constrangido naquela época que ele só saiu daquela árvore, dessa goiabeira, quando os pais dele foram lá retirá-lo de lá. Ele não conseguia descer. E então, daí fala sobre essa questão, e daí o cara foi lá e falou: não, mas olha, pensa bem, você era criança, então hoje você é um adulto. Imagine se você agora, como adulto, você subir numa goiabeira, você não sobe, subo, você não desce, desço. A janela é a mesma coisa. Você vai olhar pela janela agora. Ele falou: vou olhar pela janela. E daí ele já estava, evidentemente, no transe hipnótico, que a gente chama, né? O cara abriu a janela, ele botou a cara lá para fora da janela, e se não segura, é capaz de querer até pôr a perna lá, porque ele perdeu completamente o medo. Numa sessão só, que foi durante o curso que nós fizemos lá. Em uma sessão, vamos dizer assim, ele eliminou esse medo, que era um medo que não tinha nada a ver com o racional. Era um medo que estava dentro dele, lá no fundo, no inconsciente dele, de uma ligação que não tinha muita coisa a ver, de um pé de goiaba para uma janela, entendeu? Então, nisso, a hipnoterapia, somada a esse preparo que você falou, né? Nós temos que ter um preparo para esse tipo de situação, porque você vai aprender a lidar com o seu medo, né? Você não vai perder o medo, você vai apenas racionalizar sobre isso. Eu sei que se eu olhar por uma janela, eu não vou cair da janela porque eu estou olhando pela janela. Eu posso cair se eu botar as duas pernas para lá e pular para o lado de fora. Aí é outra coisa. Então isso a gente não ensina. Mas você ensina a enfrentar as situações de uma forma racional. Por que tem gente que tem medo de escuro? Qual que é a diferença entre uma sala iluminada, como nós estamos aqui hoje, e uma sala escura? Né? A não ser que seja um lugar onde você nunca foi. Mas aí, se tiver iluminado também, o perigo é o mesmo. Pode ter alguém, um bandido lá para te assassinar, né? Mas não é pelo fato de estar escuro
ou de estar claro, é você racionalizar e ter mais cuidado com todas as ações que você pratica na sua vida. Sim. Então a hipnoterapia então traz várias vantagens, Sim, sim, eu acho que a hipnoterapia, a psicoterapia, as sessões com o psicólogo, com o psiquiatra, as conversas em grupo, sabe? As conversas que nós temos no dia a dia com os amigos são muito importantes, sabe? São válvulas de escape, aquelas risadas que você dá, com os seus amigos, sabe? Aquele choro, às vezes, que você chora junto com os amigos por alguma dor que eles estão passando, ou de alegria, ou jogando truco, ou jogando futebol, uma brincadeira qualquer. Nós somos seres gregários, nós nascemos para viver em grupos, nós não somos ilha, né? E isso é muito importante frisar. Então, nós temos que nos guardar para nos proteger, mas não a ponto de tolhermos toda a nossa liberdade. Então, a vivência que a gente pode ter como favorável na vida de todos nós é viver a vida. Viver, fala assim, viver e não ter a coragem de ser feliz. Isso é muito do Gonzaguinha. Nós não temos que ter medo de ser feliz. Tem gente que ganha na loteria, ou ganha um prêmio, ou é reconhecido por alguma coisa legal que fez, fala, eu acho que eu não mereço isso. Claro que merece. Deus é justo, Deus não dá a ninguém aquilo que ela não mereça. E muitas vezes esse merecimento vem através de provações. Você acha que aquilo é um castigo e, na verdade, Deus talvez esteja te preparando para desafios maiores, né? Ele não te dá uma carga maior do que aquela que você pode carregar. Então, essa é a base de todo o tratamento da psicanálise, todo o tratamento através da hipnoterapia, é a conversa que produz conteúdo, que produz força e energia positiva. Não para você eliminar todo o seu medo, mas para você aprender a controlar todas as suas emoções. sim. E assim, e quais são os temas abordados em suas palestras, geralmente? Normalmente, nós damos palestras sobre oratória, né? Que é ensinar a pessoa a falar em público, a olhar para a plateia, a gesticular de forma adequada, a segurar o microfone, se for um microfone de mão, na distância correta, né? Se for um microfone com um cabo, aqueles que têm um fio, até a distância que ele pode ir ou não, o posicionamento dele diante da câmera ou diante da plateia, o gestual que não pode desmentir aquilo que você está falando, senão de repente você fala uma coisa, mas gesticula de uma forma que dá a entender outra, né? Isso acontece muito. Muitas vezes você fala o tempo inteiro com a cabeça baixa, sem se comunicar visualmente com a sua plateia. Isso é ruim também. O tom de voz que você usa, você está passando verdade naquilo que você fala? As pessoas estão acreditando naquilo que você fala? Se estão, por que estão? E se não estão, por que não estão acreditando? Muitas vezes é o tom de voz. Eu não posso falar, por exemplo, de uma coisa muito triste que está acontecendo no mundo, rindo, brincando, fazendo chacota com situações que fogem ao meu alcance, ao meu entendimento. Então, quando você vai dizer alguma coisa triste, alguma coisa para emocionar, ler uma poesia bonita ou uma poesia triste, você dá um tom mais pesado na sua voz para que as pessoas entrem nessa vibe com você, nesse caminho, e comecem a sentir aquilo que você está pretendendo passar para eles. E quando você está, por exemplo, transmitindo um jogo de futebol e o seu time está ganhando, você vai dizer, vai lá, agora sim, beleza, maravilha, extraordinário. Então você vive o seu texto, né? Vive a sua fala, e o poder de convencimento você aprende através da expressão verbal. E isso é o curso de oratória de uma forma geral, né? E curso de liderança e motivação, porque líder é uma coisa, chefe é outra, mas nada impede que você seja um chefe líder, né? Quer dizer, a liderança ela é nata. A chefia, muitas vezes, ela é imposta pela própria empresa. Você trabalha tanto tempo na empresa, é de confiança do dono da empresa, então ele te dá um cargo de chefia. Agora,
dentro dessa mesma empresa, poderão existir outras pessoas mais influentes do que o próprio chefe, que são os líderes, aqueles caras que, quando usa a liderança para o bem, tudo se projeta positivamente. Quando usa a liderança para o mal, são essas coisas ruins que a gente vê muitas vezes acontecendo no meio político, no meio acadêmico, enfim, dentro das próprias empresas, dos sindicatos, reivindicações inoportunas de todos esses profissionais. Ou aquele líder que faz as reivindicações com tanta competência e com tanta seriedade que aquilo acaba favorecendo a todos, porque ele é um líder verdadeiro, é um líder que trabalha para o bem da coletividade. Sim. E qual é o contato para que as pessoas possam estar contratando você? O nosso telefone é 19, vamos começar do zero. 19 996 2866. 996 286637. Vou repetir: 996 286637. Ou procurar nas redes sociais J. Melo, ou Abel J. Melo, ou então, se for no canal do YouTube, J. Melo Plural, tudo junto, www.jmelo Plural, www.youtube.com/jmelo Plural. Como é o seu caso, né, Douglas Felipe GN, também te encontra facilmente lá. E você já me deu o privilégio, né, de participar publicando coisas no seu canal, também lá vão encontrar esse nosso contato, tanto do telefone 996286637, quanto do canal do YouTube, que é www.youtube.com/jmelo Plural. Fácil de encontrar também. Sim, e pessoal, segue ele lá, né? Segue o J. Sim, Melo lá, legal. para que as pessoas possam estar... Nós temos mais de 600 vídeos lá hoje que foram feitos por mim e pelo meu filho, Silvio Melo. Deve ser um pouquinho mais velho que você. Ele já está com 35 anos. Mas ele gosta muito também. Só que o trabalho dele é atrás das câmeras, né? Ele não gosta de falar. Ele é profissional de tecnologia da informação, então ele me ajuda na gravação dos vídeos. Então, são mais de 600 vídeos. A inscrição é gratuita, é bom frisar isso. São mais de 600 vídeos para vocês assistirem poesias, orações, reflexões, crônicas, matérias jornalísticas como essa que você está fazendo. Tem muita coisa lá para você não só assistir, como distribuir para quem você quiser gratuitamente. Sim, e para estar finalizando a nossa entrevista, Pois não. o senhor gostaria de estar deixando alguma mensagem para o pessoal que também quer estar exercendo o trabalho que você faz? Na verdade, Douglas Felipe, eu penso assim, olha, lógico, por exemplo, eu gostaria que os meus filhos seguissem minha profissão, por exemplo. Nenhum segue, né? Eu tenho a minha mais velha advogada, depois tenho a segunda que infelizmente faleceu quando estava para terminar o curso de jornalismo. Essa provavelmente seguiria mais ou menos os caminhos do pai, né? Depois tenho a terceira, que ela é enfermeira, ela é responsável aqui em Amparo pelo Melhor em Casa, que é do governo do estado, abraçado pela prefeitura, né? Então são aqueles pacientes que não podem ir até o médico, vai o médico, a enfermeira e o psicólogo até atender na casa desse paciente. E tem o mais jovem, o meu filho mais novo, que é o caçula, que ele é de tecnologia da informação. Então, embora você sempre torça, né, para que alguém siga a sua orientação profissional, eu não tive esse cuidado ou essa preocupação, porque eu acho que as pessoas que querem seguir uma determinada profissão devem ser estimuladas a fazer aquilo que eles querem, não o que o pai quer, o que a mãe quer, ou o que o irmão mais velho quer. Porque quando você faz aquilo que você tem como missão de vida, você faz melhor. Eu só diria o seguinte: se você quiser fazer, por exemplo, um curso de radialista, trabalhar como radialista, trabalhar como profissional de comunicação,
trabalhar como psicanalista, como médico, como advogado, como engenheiro, como síndico, como porteiro de prédio, como cuidador de limpeza pública, enfim, seja qual for a sua profissão, faça com amor e busque conhecimento, busque se informar sobre como funciona aquela profissão. Se você se identificar com ela, faça, porque daí você vai fazer bem feito. Você não vai para o trabalho e fala, estou cansado, outra vez. Você vai sair da sua casa feliz, porque você vai fazer aquilo que você gosta. Então, quando você faz o que você gosta, o que você ama, todo o trabalho parece que facilita e acaba sendo quase que um lazer. E você faz com amor, faz bem feito. Então, a mensagem seria essa, olha, faça aquilo que você acha que é importante para satisfazer as suas necessidades financeiras, emocionais, né? Que te dê condições de vida e que você possa fazer com amor. E se você, de repente, em algum momento, precisar ter uma outra atividade, além daquela que você acha que nasceu para fazer, faça da mesma forma. Conforme eu disse, eu nasci, imagino que com missão de vida, na área da comunicação, mas fui vendedor da Sadia, fui vendedor da Probel, fui vendedor do Seara, fui professor, fui diretor de escola, fui radialista, apresentei programa de televisão, tudo. Por quê? Por isso que o programa, até o canal chama J. Melo Plural, porque nós não temos que ter vergonha da nossa profissão. Nós temos que, ao invés de falar assim, isso eu não deveria falar que eu fiz, por que não? Na vida, nós estamos aqui para aprender. E quando nós conseguimos aprender mais alguma coisa, é aquela história do talento, né? O que você tem feito com o seu talento? Guardado, enterrado ou distribuído? Porque o talento é uma coisa que você recebeu de Deus. Então não guarde só para você tudo que você aprendeu. Até porque quando você estiver ensinando alguém a fazer alguma coisa, na verdade, Deus está te dizendo, agora é o momento de você aprender um pouquinho mais sobre comportamento humano, sobre profissões, sobre tudo. Então, hoje, por exemplo, com você aqui, eu estou passando algum conhecimento que eu tenho, pouco, mas eu tenho, e recebendo de você um feedback, quer dizer, estou aprendendo com você também essa garra, essa determinação, esse desejo de se projetar através de um trabalho tão bonito que você faz. Você está de parabéns e todas as pessoas que seguem o Douglas Felipe GN, continuem fazendo isso, porque esse menino tem muito, muito, muito que passar para todos nós. Muito obrigado a você pela oportunidade. Eu que agradeço pela oportunidade, por você estar cedendo esse vídeo para o meu canal, né? E você gostaria de mandar um salve para alguém? Um abraço? Um abraço para você, para o seu pai, para a sua família, para todos da minha família também, para todas as pessoas que têm uma preocupação, sabe, de fazer o bem. Nós estamos aqui no mundo para fazer o bem. Então, tudo que você fizer por amor e com essa intenção de levar um estímulo positivo para alguém, Deus vai te abençoar. Então, quer ser abençoado? Abençoe através da sua profissão, do seu trabalho. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo, certo? Não esqueçam de estar deixando o seu like, ativem o sininho no inscrever-se quem ainda não é inscrito e compartilhem nas redes sociais. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, pessoal. Falou, galera!